Parte 3. Os hábitos de sociedades. Capítulo 8. A Saddleback Church e o boicote ao ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem. Primeiro, o ônibus Cleveland Avenue, das 6 da tarde, encostou no meio-fio e a pequena mulher afro-americana de 42 anos, de óculos sem aro e casaco marrom austero, subiu no veículo, pôs a mão na bolsa e jogou uma moeda de 10 centavos na bandeja para pagar a passagem. Era uma quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, e ela acabara de cumprir um longo expediente na Montgomery Fair, a loja de departamentos em que trabalhava como costureira. O ônibus estava lotado e, por lei, as primeiras 4 fileiras de assentos eram reservadas para passageiros brancos. A área na qual os negros tinham permissão de sentar, no fundo, já estava cheia, e por isso a mulher Rosa Parks sentou-se numa fileira do meio, bem atrás da seção dos brancos, onde passageiros de qualquer raça podiam ocupar os assentos. Conforme o ônibus continuou seu trajeto, mais pessoas embarcaram. Em pouco tempo, todas as fileiras estavam cheias e algumas pessoas, incluindo um passageiro branco, estavam em pé no corredor, segurando-se numa barra. O motorista do ônibus, James F. Blake, vendo o homem branco em pé, gritou para que os passageiros negros na área em que Parks estava liberassem os assentos, mas ninguém se mexeu. Havia barulho dentro do ônibus. Eles talvez não tivessem ouvido. Blake encostou o veículo num ponto em frente ao Empire Theatre na Montgomery Street e andou até lá atrás. Melhor vocês facilitarem as coisas e liberarem esses assentos, ele disse. 3 dos passageiros negros se levantaram e foram para o fundo, porém Parks não saiu do lugar. Disse ao motorista que não estava na seção dos brancos e, além disso, só havia um único passageiro branco em pé. Se você não levantar, disse Blake, vou chamar a polícia e mandar prender você. Pode fazer isso, disse Parks. O motorista saiu e achou 2 policiais. Por que você não se levanta? Um deles perguntou a Parks, depois que eles subiram no ônibus. Por que vocês nos tratam assim? Ela disse. Não sei, respondeu o policial. Mas a lei é a lei, e você está presa. Naquele momento, embora ninguém naquele ônibus soubesse disso, o movimento pelos direitos civis deu uma guinada. Essa pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que transformaram a batalha das relações raciais, antes uma luta travada por ativistas em tribunais e assembleias legislativas, num embate cuja força viria de comunidades inteiras e de protestos em massa. Ao longo do ano seguinte, a população negra de Montgomery iria erguer-se e boicotar os ônibus da cidade, terminando seu protesto apenas quando a lei de segregação de raças nos transportes públicos fosse revogada. O boicote aleijaria financeiramente a empresa de ônibus, atrairia dezenas de milhares de protestantes para manifestações, apresentaria ao país um jovem líder carismático chamado Martin Luther King Jr. e deflagraria um movimento que se propagaria para Little Rock, Greensboro, Raleigh, Birmingham e, por fim, para o Congresso. Parks se tornaria uma heroína, agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade e um brilhante exemplo de como um único ato de desafio
pode mudar o mundo. Mas isso é só parte da história. Rosa Parks e o boicote ao ônibus de Montgomery tornaram-se o epicentro da campanha pelos direitos civis, não só devido a um ato individual de desafio, mas também a padrões sociais. As experiências de Parks são uma lição sobre o poder dos hábitos sociais, os comportamentos que ocorrem sem pensar entre dezenas, centenas ou milhares de pessoas, que muitas vezes são difíceis de enxergar quando surgem, mas que contêm um poder capaz de mudar o mundo. São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. É por causa dos hábitos sociais que algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem vingar. E motivo de os hábitos sociais terem tanta influência é porque na raiz de muitos movimentos, sejam eles revoluções em grande escala ou simples flutuações nas igrejas que as pessoas frequentam, há um processo em 3 estágios que historiadores e sociólogos dizem que sempre reaparece. Um movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade. Geralmente, apenas quando todas as 3 partes desse processo são preenchidas é que o movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Há outras receitas para a mudança social bem-sucedida, e centenas de detalhes que diferem entre uma época e outra e entre uma luta e outra. Mas entender como os hábitos sociais funcionam pode ajudar a explicar por que Rosa Parks e a cidade de Montgomery tornaram-se catalisadores de uma cruzada pelos direitos civis. Não era inevitável que o ato de rebeldia de Parks naquele dia de inverno resultasse em qualquer outra coisa além de sua prisão. Então, os hábitos intervieram e algo incrível aconteceu. Rosa Parks não foi a primeira passageira negra a ser encarcerada por infringir as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. Não foi nem a primeira naquele ano. Em 1946, Geneva Johnson tinha sido presa por retrucar com um motorista de ônibus de Montgomery sobre os assentos. Em 1949, Viola White, Carrie Wingfield e 2 crianças negras foram presas por sentarem na seção dos brancos e recusarem-se a mudar de lugar. Nesse mesmo ano, 2 adolescentes negros de Nova Jersey, onde os ônibus eram integrados, que estavam ali de visita, foram detidos e encarcerados após infringir a lei, sentando-se ao lado de um homem e um menino brancos. Em 1952, um policial de Montgomery matou com um tiro um homem negro quando este discutiu com um motorista de ônibus. Em 1955, meses antes de Parks ser levada para a prisão, Claudette Colvin e Mary Louise Smith foram presas em incidentes diferentes por se recusarem a dar lugar a passageiros brancos. No entanto, nenhuma dessas prisões resultou em boicotes ou protestos. Não havia muitos ativistas de verdade em Montgomery na época, me disse Taylor Branch, historiador de direitos civis, vencedor do Prêmio Pulitzer. As pessoas não organizavam protestos nem marchas.
O ativismo era algo que acontecia em tribunais. Não era algo que pessoas comuns fizessem. Por exemplo, quando o jovem Martin Luther King Jr. chegou a Montgomery em 1954, um ano antes da prisão de Parks, ele descobriu que a maioria dos negros da cidade aceitava a segregação sem nenhum protesto aparente. Não só eles pareciam resignados à segregação em si, também aceitavam os maus tratos e humilhações que vinham junto com ela. Então, por que quando Parks foi presa, as coisas mudaram? Uma explicação é que o clima político estava mudando. No ano anterior, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha pronunciado o veredito do caso Brown versus Conselho de Educação, decretando que a segregação era ilegal dentro de escolas públicas. 6 meses antes da prisão de Parks, a Corte tinha promulgado o que viria a ser conhecido como Brown II, uma decisão ordenando que a integração das escolas deveria avançar numa velocidade deliberada. Havia em todo o país uma forte noção de que a mudança estava no ar. Mas isso não é suficiente para explicar por que Montgomery se tornou o epicentro da luta pelos direitos civis. Claudette Colvin e Mary Louise Smith tinham sido presas logo depois do caso Brown versus Conselho, e, no entanto, isso não deflagrou um protesto. O caso Brown, para muitos moradores de Montgomery, era uma abstração vinda de um tribunal distante, e não estava claro como ou se seu impacto seria sentido localmente. Montgomery não era Atlanta ou Austin, ou uma das outras cidades onde o progresso parecia possível. Montgomery era um lugar bem cruel, disse Brent. O racismo estava bem assentado ali. Quando Parks foi presa, no entanto, isso deflagrou algo incomum dentro da cidade. Rosa Parks, diferente de outras pessoas que tinham sido encarceradas por violar a lei da segregação nos ônibus, era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade. Portanto, quando foi presa, isso pôs em movimento uma série de hábitos locais, os hábitos de amizade, que incitaram um protesto inicial. A participação de Parks em dezenas de redes sociais em toda a cidade de Montgomery permitiu que seus amigos empreendessem uma reação antes que a apatia normal da comunidade pudesse se instalar. A vida civil de Montgomery, na época, era dominada por centenas de pequenos grupos que formavam o tecido social da cidade. O catálogo de organizações civis e sociais da cidade era quase tão grosso quanto a lista telefônica. Ao que parecia, todo adulto, em especial todo adulto negro, pertencia a algum tipo de clube, igreja, grupo social, centro comunitário ou organização de bairro, e muitas vezes a mais de um. E dentro dessas redes sociais, Rosa Parks era especialmente conhecida e estimada. Rosa Parks era uma dessas raras pessoas sobre quem todos concordavam que dava mais do que recebia. Brent escreveu em sua História do Movimento pelos Direitos Civis, Parting the Waters, dividindo as águas, seu caráter representava um dos picos isolados no gráfico da natureza humana, compensando uma dezena ou mais de sociopatas. As muitas amizades e aflições de Parks atravessavam as fronteiras raciais e econômicas da sociedade. Ela era secretária da divisão local do NAACP, frequentava a Igreja Metodista e ajudava a supervisionar uma organização de jovens na Igreja Luterana perto de sua casa. Passava alguns fins de semana fazendo trabalho voluntário num abrigo, outros num clube de botânica.
E nas noites de quarta-feira, muitas vezes juntava-se a um grupo de mulheres que tricotavam cobertores para um hospital local. Fazia serviços voluntários de costureira para famílias pobres e oferecia alterações de vestido de última hora para debutantes brancas ricas. Na verdade, ela era tão profundamente inserida na comunidade que seu marido reclamava que ela comia mais em jantares comunitários do que em casa. De modo geral, dizem os sociólogos, a maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco. Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres e uns poucos de raças diferentes. Mas, no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que guardam mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. Os amigos de Parks, no entanto, espalhavam-se pelas hierarquias sociais e econômicas de Montgomery. Ela tinha o que os sociólogos chamam de laços fortes, relacionamentos em primeira mão, com dezenas de grupos de toda a cidade que geralmente não entravam em contato uns com os outros. Isso foi absolutamente crucial, disse Brent. Rosa Parks transcendia as estratificações sociais da comunidade negra e de Montgomery como um todo. Ela era amiga de lavradores e de professores universitários, e o poder dessas amizades tornou-se visível assim que Parks foi parar na cadeia. Rosa Parks telefonou da delegacia para a casa dos pais. Ela estava em pânico e sua mãe, que não tinha ideia do que fazer, começou a folhear um catálogo mental dos amigos de Parks, tentando pensar em alguém que talvez pudesse ajudar. A mãe ligou para a mulher de E.D. Nixon, o antigo diretor da NAACP de Montgomery, que, por sua vez, ligou para seu marido e lhe disse que Parks precisava ser liberada sob fiança. Ele imediatamente concordou em ajudar e telefonou para um proeminente advogado branco chamado Clifford Durr, que conhecia Parks porque ela fizera bainha de vestidos para suas 3 filhas. Nixon e Durr foram até a prisão, pagaram a fiança de Parks e a levaram para casa. Eles vinham procurando o caso perfeito para desafiar as leis de segregação dos ônibus de Montgomery e, sentindo uma oportunidade, perguntaram a Parks se ela estaria disposta a deixar que eles contestassem sua prisão judicialmente. O marido de Parks foi contra a ideia. Os brancos vão te matar, Rosa, ele disse a ela. Mas Parks passara anos trabalhando com Nixon na NAACP, frequentara a casa de Durr e ajudara suas filhas a se preparar para bailes de debutantes. Seus amigos agora estavam lhe pedindo um favor. Se vocês acham que isso vai significar alguma coisa para Montgomery e fazer algum bem, ela disse a eles, fico feliz em colaborar. Naquela noite, umas poucas horas após ela ser detida, a polícia da prisão de Parks começou a se espalhar pela comunidade negra. Joanne Robinson, presidente de um poderoso grupo político de professores e amiga de Parks, de diversas organizações, ficou sabendo do ocorrido, assim como muitos dos professores do grupo de Robinson e muitos dos pais de seus alunos. Por volta da meia-noite, Robinson convocou uma reunião extraordinária e sugeriu que todos boicotassem os ônibus da cidade na segunda-feira, dali a 4 dias, quando Parks deveria comparecer ao tribunal. Depois disso, Robinson entrou discretamente na sala do mimeógrafo de seu escritório e fez cópias de um panfleto.
Outra mulher negra foi detida e jogada na cadeia por se recusar a levantar de seu assento no ônibus para que uma pessoa branca sentasse, dizia o panfleto. O caso da mulher será julgado na segunda-feira. Estamos, portanto, pedindo que todos os negros deixem de pegar ônibus na segunda-feira, em protesto contra a prisão e o julgamento. Logo na manhã seguinte, Robinson deu pilhas dos panfletos a alguns professores e pediu que eles os distribuíssem aos pais e colegas. Menos de 24 horas após Parks ser detida, a notícia de sua prisão e do boicote já se espalhara para algumas das comunidades mais influentes da cidade. A NAACP local, um grande grupo político, uma série de professores negros e os pais de seus alunos. Muitas das pessoas que receberam um panfleto conheciam Rosa Parks pessoalmente. Tinham sentado ao lado dela na igreja ou numa reunião de voluntários e a consideravam uma amiga. Há um instinto natural embutido na amizade, uma simpatia que nos torna dispostos a lutar por alguém de quem gostamos quando esse alguém é tratado injustamente. Estudos mostram que as pessoas não têm dificuldade de ignorar ofensas feitas a estranhos. Porém, quando um amigo é insultado, nosso senso de revolta é suficiente para superar a inércia que geralmente dificulta a organização de protestos. Quando os amigos de Parks ficaram sabendo de sua prisão e do boicote, os hábitos sociais de amizade, a inclinação natural de ajudar alguém que respeitamos, entraram em ação. O primeiro movimento em massa da era moderna dos direitos civis poderia ter sido deflagrado por inúmeras prisões anteriores, mas ele começou com Rosa Parks, porque ela possuía um grupo grande, diversificado e conectado de amigos, que quando ela foi presa, reagiram como os amigos naturalmente reagem, seguindo os hábitos sociais de amizade e concordando em demonstrar seu apoio. Ainda assim, muitos esperavam que o protesto não seria nada mais que um evento de um único dia. Pequenos protestos surgem todo dia no mundo inteiro, e quase todos esmorecem rapidamente. Ninguém tem amigos suficientes para mudar o mundo, e é por isso que o segundo aspecto dos hábitos sociais dos movimentos é tão importante. O boicote aos ônibus de Montgomery tornou-se uma ação disseminada na sociedade porque um senso de obrigação que mantinha a comunidade negra unida foi ativado logo após os amigos de Parks começarem a espalhar a notícia. Pessoas que mal conheciam Rosa Parks decidiram participar devido à pura pressão social dos conhecidos, uma influência conhecida como o poder dos laços fracos, que tornava difícil deixar de colaborar. Segundo, imagine por um momento que você é um executivo de médio escalão já estabelecido numa empresa próspera. Você é bem-sucedido e prestigiado. Passou anos construindo uma reputação dentro da sua empresa e cultivando uma rede de amigos que você pode adicionar para obter clientes, conselhos e fofocas do ramo. Você faz parte de uma igreja, uma academia e um country club, bem como da divisão local da associação de ex-alunos da sua faculdade. Você é respeitado e muitas vezes convidado a participar de diversos comitês. Quando as pessoas dentro da sua comunidade ficam sabendo de uma oportunidade de negócios, muitas vezes a encaminham para você. Agora imagine que você recebe um telefonema. É um executivo de médio escalão de outra empresa procurando um novo emprego. Ele pergunta se você pode ajudá-lo fazendo uma recomendação para o seu chefe. Se a pessoa no telefone
é um completo desconhecido, a decisão é fácil. Por que arriscar sua reputação dentro da empresa ajudando alguém que você não conhece? Por outro lado, se a pessoa no telefone é um amigo próximo, a escolha também é fácil. É claro que você pode ajudar. É assim que os amigos fazem. Porém, e se a pessoa do telefone não for nem um grande amigo, nem um estranho, mas sim algo intermediário? E se você tem amigos em comum, mas não se conhecem muito bem? Você apoia a pessoa quando seu chefe pergunta se ela vale uma entrevista? Em outras palavras, até que ponto você está disposto a empenhar sua própria reputação e energia para ajudar o amigo de um amigo e arranjar um emprego? No fim dos anos 1960, um doutorando de Harvard, chamado Mark Granovetter, propôs-se a responder a essa pergunta estudando como 282 homens tinham achado seu emprego atual. Ele rastreou como esses homens haviam ficado sabendo das vagas abertas, para quem eles tinham ligado pedindo indicações, os métodos que tinham usado para conseguir entrevistas e, o mais importante, quem havia fornecido ajuda. Como esperado, ele descobriu que quando as pessoas em busca de emprego abordavam estranhos para pedir assistência, elas eram rejeitadas. Quando recorriam a amigos, a ajuda era fornecida. O mais surpreendente, no entanto, era a frequência com que as pessoas em busca de empregos também recebiam ajuda de conhecidos casuais. Amigos de amigos, pessoas que não eram nem estranhos nem amigos próximos. Granovetter chamou essas conexões de laços fracos, pois elas representavam os elos que ligam pessoas que têm conhecidos em comum, que participam simultaneamente de redes sociais, mas que não estão diretamente ligadas pelos laços fortes da amizade em si. Granovetter descobriu que, na verdade, para conseguir um emprego, os conhecidos por laços fracos eram muitas vezes mais importantes que os amigos com laços fortes, pois os laços fracos nos dão acesso a redes sociais, às quais de outro modo nós não pertencemos. Muitas das pessoas que Granovetter estudou tinham ficado sabendo de novas oportunidades de emprego através de laços fracos e não de amigos próximos, o que faz sentido, pois falamos com nossos amigos mais próximos o tempo todo, ou trabalhamos ao lado deles, ou lemos os mesmos blogs. Quando eles ficam sabendo de uma nova oportunidade, nós provavelmente já estamos sabendo também. Por outro lado, nossos conhecidos por laços fracos, as pessoas com quem esbarramos a cada 6 meses, são aqueles que nos falam de empregos dos quais, de outro modo, nunca ficaríamos sabendo. Quando os sociólogos investigaram como as opiniões se espalham pelas comunidades, como as fofocas se alastram ou os movimentos políticos têm início, eles descobriram um padrão comum. Nossos conhecidos por laços fracos muitas vezes são tão influentes quanto, se não mais que, nossos amigos com laços estreitos. Como escreveu Granovetter, indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações de partes distantes do sistema social e ficarão confinados às notícias e visões localizadas de seus amigos próximos. Essas privações não só irá isolá-las das ideias e modas mais recentes, como também pode colocá-las numa posição desvantajosa no mercado de trabalho, onde a ascensão talvez dependa de ficar sabendo de vagas apropriadas no momento certo. Além disso, tais indivíduos podem ter dificuldade de se organizar ou se integrar a movimentos políticos de qualquer espécie, embora membros de um ou dois pequenos grupos possam ser recrutados de forma eficiente.
O problema é que, sem os laços fracos, qualquer impulso gerado dessa maneira não se espalha para além do grupo. Consequentemente, a maior parte da população continuará intacta. O poder dos laços fracos ajuda a explicar como um protesto pode se expandir de um grupo de amigos para um vasto movimento social. É difícil convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo, principalmente quando essa busca implica dificuldades reais, tais como ir a pé para o trabalho em vez de pegar o ônibus, ou ser encarcerado ou mesmo deixar de tomar uma xícara de café de manhã porque a empresa que o vende não apoia a produção orgânica. A maioria das pessoas não se importa o bastante com o mais recente ultraje a ponto de abrir mão de seu meio de transporte ou de sua cafeína, a não ser que tenha sido um amigo próximo que foi insultado ou preso. Por isso, há uma ferramenta com a qual os ativistas vêm contando há muito tempo para fomentar protestos, mesmo quando um grupo de pessoas não quer necessariamente participar. É uma forma de persuasão que tem sido notavelmente eficaz há centenas de anos. É o senso de obrigação que as vizinhanças ou comunidades colocam sobre si mesmas. Em outras palavras, a pressão social. A pressão social e os hábitos sociais que incentivam pessoas a se conformarem às expectativas de um grupo é difícil de descrever, pois muitas vezes difere em forma e expressão de uma pessoa para a outra. Esses hábitos sociais não são tanto um único padrão consistente, mas sim dezenas de hábitos individuais que acabam fazendo com que todos se movam na mesma direção. Os hábitos da pressão social, no entanto, têm algo em comum. Eles muitas vezes se espalham através dos laços fracos e ganham sua autoridade através de expectativas comunitárias. Se você ignora as obrigações sociais da sua vizinhança, se despreza os padrões esperados da sua comunidade, você corre o risco de perder sua posição social. Põe em perigo seu acesso a muitos dos benefícios sociais que obteve ao entrar para o country club, a associação de ex-alunos ou a igreja. Em outras palavras, se você não dá uma mãozinha para o cara que ligou procurando um emprego, ele talvez reclame para o parceiro de tênis dele, que talvez mencione essa queixa no vestiário para alguém que você estava tentando atrair como cliente, que agora está menos propenso a retornar sua ligação, porque você tem a reputação de pessoa que não colabora. Num playground, a pressão social é perigosa. Na vida adulta, é assim que os negócios são feitos e as comunidades organizam a si mesmas. Essa pressão social por si só não é suficiente para sustentar um movimento. Mas quando os laços fortes de amizade e os laços fracos da pressão social se fundem, eles criam um impulso incrível. É nesse momento que a mudança social disseminada pode começar. Para ver como a combinação de laços fortes e fracos pode impulsionar um movimento, vamos avançar o filme até 9 anos depois da prisão de Rosa Parks, quando centenas de jovens se expuseram voluntariamente a riscos de vida em nome da cruzada pelos direitos civis. Em 1964, estudantes de todo o país, muitos deles alunos brancos de Harvard, Yale e outras universidades do Norte, se inscreveram em algo chamado Mississippi Summer Project. Era um programa de 10 semanas, com o objetivo de registrar eleitores negros no Sul. O projeto veio a ser conhecido como Freedom Summer, e muitos dos que se inscreveram estavam cientes de que seria perigoso. Nos meses anteriores ao início do programa, os jornais e as revistas estavam cheios de artigos prevendo violência.
o que tragicamente provou ser verdade quando, logo uma semana depois que o programa começou, justiceiros brancos mataram 3 voluntários perto de Longdale, Mississippi. A ameaça de agressões impediu que muitos estudantes participassem do Mississippi Summer Project, mesmo depois que eles já tinham se inscrito. Mais de 1.000 candidatos foram aceitos no Freedom Summer, mas quando chegou a hora de partir para o sul em junho, mais de 300 dos convidados a participar decidiram ficar em casa. Nos anos 1980, um sociólogo da Universidade do Arizona, chamado Doug McAdam, começou a se perguntar se era possível descobrir por que algumas pessoas tinham participado do Freedom Summer e outras tinham desistido. Ele começou lendo 720 das inscrições que os estudantes tinham enviado décadas antes. Cada uma possuía 5 páginas de comprimento. Perguntava-se aos inscritos sobre seu histórico de vida, por que eles queriam ir ao Mississippi e que experiência eles tinham com o registro de eleitores. Pedia-se que fornecessem uma lista de pessoas que os organizadores deveriam contatar caso eles fossem presos. Houve ensaios, referências e, para alguns, entrevistas. Candidatar-se ao programa não era uma tarefa simples. A hipótese inicial de McAdam era de que os estudantes que acabaram indo ao Mississippi provavelmente tinham motivações diferentes daqueles que ficaram em casa, o que explicava a divergência na participação. Para testar sua ideia, ele dividiu os candidatos em 2 grupos. A primeira pilha eram pessoas que diziam que queriam ir ao Mississippi por motivos de interesse próprio, tais como para me testar, para estar onde a ação está, ou para aprender sobre o modo de vida sulista. O segundo grupo eram aqueles com motivos voltados para os outros, tais como para melhorar as condições dos negros, para ajudar na realização completa da democracia ou para demonstrar o poder da não-violência como veículo para a mudança social. Os autocentrados, segundo a hipótese de McAdam, estariam mais propensos a ficar em casa, uma vez que se deram conta dos riscos do Freedom Summer. Os voltados para os outros estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. Os egoístas e os altruístas, de acordo com os dados, foram para o sul em quantidades iguais. As diferenças de motivação não explicam nenhuma distinção significativa entre participantes e desistentes, escreveu McAdam. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi. Talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de 2 meses sem salário. Outra vez, ele estava errado. Ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir ao sul, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis e políticas de que era membro e pelo menos 10 pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou estas listas e as usou para mapear a rede social de cada candidato. Comparando as participações em clubes, ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa. Por causa de hábitos sociais, ou, mais especificamente,
devido ao poder de laços fortes e fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram do Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto seus conhecidos casuais esperavam que eles entrassem no ônibus. Aqueles que desistiram também estavam envolvidos em comunidades, porém de um tipo diferente, o tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram, McAdam me disse. No dia em que se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com 5 de seus amigos mais próximos e vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora, passaram-se 6 meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto se você não estivesse tendo receios. Então, você está andando pelo campus e vê algumas pessoas do seu grupo de igreja e elas dizem: estamos coordenando as caronas. A que horas você quer que a gente te busque? Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e na moradia estudantil, e elas são importantes dentro da sua comunidade social. Todas sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e que você disse que quer ir. Boa sorte se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na sua posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Quando McAdam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam um dever cristão de ajudar os necessitados como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e também pertenciam a uma organização religiosa, McAdam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi. Uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer, era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus. Também pertenciam a clubes e se importavam com sua reputação dentro destas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam, o jornal e o grêmio estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades, tinham expectativas diferentes. Dentro destas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos ou algo pior no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nas quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos instigavam a participação, e por isso, a despeito de suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus. Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente, por isso, pensaram consigo mesmos: quem sabe é melhor ficar em casa. Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, E.D. Nixon deu um telefonema para um novo pastor da Dexter Avenue Baptist Church, Martin Luther King Jr. Eram 5 e pouco da manhã, mas Nixon
Não disse olá, nem perguntou se tinha acordado a filha de 2 anos de King quando o pastor atendeu. Ele simplesmente desembestou num relato da prisão de Parks, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade, morava em Montgomery havia apenas 1 ano e ainda estava tentando entender qual era seu papel dentro da comunidade. Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Irmão Nixon, ele disse, me deixe pensar a respeito e me ligue de volta. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph D. Albernari, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para King de novo. Vou colaborar, King lhe disse. Fico feliz de ouvir você dizer isso, respondeu Nixon, porque já falei com outras 18 pessoas e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. No domingo, 3 dias após a prisão de Parks, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e com outros membros da sua organização, explicaram para as suas congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de 1 dia. A mensagem era clara. Ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre uma reunião ultra-confidencial de negros de Montgomery, que planejam um boicote ao ônibus da cidade na segunda-feira. De negros de Montgomery, que planejam um boicote ao ônibus da cidade na segunda-feira. O repórter conseguira cópias de panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam cobertas de milhares de cópias dos panfletos, explicava o artigo, e previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Parks, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto. Mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos de igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa Parks pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote porque eram amigos dela. Outros não conheciam Parks, porém perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela e que se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Se você trabalha, dizia um panfleto distribuído nas igrejas, pegue um táxi, ou peça uma carona, ou vá a pé. Então todo mundo ouviu dizer que os líderes do boicote tinham convencido ou intimidado à força todos os motoristas de táxi negros a concordar em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem de ônibus. Os laços fracos da comunidade estavam aproximando todo mundo. Naquele ponto, ou você estava no boicote ou era contra ele. Na manhã da segunda-feira do boicote, King acordou antes de o sol nascer e tomou seu café. Sua mulher, Coretta, ficou sentada na janela da frente
e esperou o primeiro ônibus passar. Ela gritou quando viu os faróis do ônibus da linha South Jackson, normalmente cheio de empregadas domésticas a caminho do trabalho, passando sem nenhum passageiro. O ônibus seguinte também estava vazio, e o seguinte também. King pegou seu carro e começou a dirigir pela cidade, conferindo outros itinerários. Em 1 hora, ele contou 8 passageiros negros. Uma semana antes, teria visto centenas. Eu fiquei extasiado, ele escreveu depois. Um milagre tinha acontecido. Viram-se homens indo trabalhar montando em mulas, e havia mais de uma carroça puxada por cavalos percorrendo as ruas de Montgomery. Espectadores tinham se juntado no ponto de ônibus para ver o que estava acontecendo. No começo, ficaram quietos, mas conforme o dia foi passando, eles começaram a comemorar os ônibus vazios, dar risadas e fazer piadas. Ouviam-se jovens barulhentos fazendo um coro de "Hoje não tem passageiros". Naquela tarde, num tribunal da Church Street, Rosa Parks foi condenada por violar as leis estaduais de segregação. Havia mais de 500 negros apinhados nos corredores e parados na frente do prédio, aguardando o veredito. O boicote e a concentração improvisada no tribunal foram o evento de ativismo político negro mais significativo da história de Montgomery, e tudo aquilo se armara em 5 dias. O movimento começara entre os amigos próximos de Parks, mas ganhou força, como King e outros participantes disseram depois, devido a um senso de obrigação entre a comunidade, os hábitos sociais dos laços fracos. A comunidade foi pressionada a manter-se unida pelo medo de que qualquer pessoa que não participasse não seria mais digna de amizade. Há muitas pessoas que teriam participado do boicote mesmo sem este incentivo. King, os taxistas e as congregações talvez tivessem feito as mesmas escolhas sem a influência dos laços fortes e fracos. Porém, dezenas de milhares de pessoas da cidade inteira não teriam decidido deixar de pegar ônibus sem o incentivo dos hábitos sociais. A comunidade negra, antes dormente e resignada, agora estava totalmente desperta. King escreveu depois. Estes hábitos sociais, no entanto, não eram fortes o bastante por si sós para estender um boicote de um único dia num movimento de um ano inteiro. Dentro de poucas semanas, King estaria abertamente receoso de que a presença das pessoas estava enfraquecendo, que a capacidade da comunidade negra de continuar lutando estava em xeque. E então, estes receios se dissipariam. King, como milhares de outros líderes de movimento, transferiria o comando da luta de suas próprias mãos para os ombros de seus seguidores, em grande parte conferindo-lhes novos hábitos. Ele ativaria a terceira parte da fórmula do movimento e o boicote se formaria numa força autopropulsora. Terceiro, no verão de 1979, um jovem seminarista branco que tinha 1 ano de idade quando Rosa Parks foi presa e estava atualmente focado, acima de tudo, num jeito de sustentar sua família em expansão, pregou um mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades dos Estados Unidos, de Seattle a Miami. Rick Warren era um pastor batista com uma mulher grávida e menos de $2.000 no banco. Ele queria fundar uma nova congregação entre pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Pensei em ir para algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queriam ir, ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas estudando registros de censo
listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua mulher estava no 9º mês de gravidez e, por isso, a cada poucas horas, Warren dava uma corrida até um telefone público. Ligava para casa para conferir se ela ainda não tinha entrado em trabalho de parto. E depois voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Warren se deparou com uma descrição de um lugar chamado Saddleback Valley, em Orange County, Califórnia. O livro que Warren estava lendo dizia que era a região de mais rápido crescimento no condado, de mais rápido crescimento num dos estados em mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Warren entrou em contato com os líderes religiosos da Califórnia do Sul, que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos, mas não frequentavam o culto. No porão empoeirado, mal iluminado daquela biblioteca de universidade, ouvi Deus falar comigo. É aqui que eu quero que você plante uma igreja. Warren escreveu depois. Daquele momento em diante, nosso local de destino era uma questão resolvida. A intenção de Warren de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgira 5 anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobrira uma velha cópia de uma revista cristã com um artigo cuja manchete era "Por que este homem é perigoso?". Era sobre Donald McGavran, um controverso autor focado em conseguir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado Cristo. No centro da filosofia de McGavran estava uma advertência de que os missionários deviam imitar as táticas de outros movimentos bem-sucedidos, incluindo a campanha pelos direitos civis, apelando para os hábitos sociais das pessoas. A estratégia constante deve ser a cristianização de todo o tecido que é o povo, ou partes dele, grandes o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. McGavran escrevera em um de seus livros: apenas o evangelista que ajuda as pessoas a tornar-se seguidores de Cristo em sua relação social normal tem alguma chance de libertar multidões. Esse artigo e mais tarde os livros de McGavran foram uma revelação para Rick Warren. Aqui, finalmente, estava alguém aplicando uma lógica racional para um tema que geralmente era tratado na linguagem dos milagres. Aqui estava alguém que entendia que a religião precisava, na falta de uma melhor palavra, de marketing. McGavran esboçou uma estratégia que instruía os fundadores de igrejas a falar com as pessoas na linguagem delas, a criar locais de culto onde os congregados viam seus amigos, escutavam os tipos de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse McGavran, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa em vez de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Warren carregou sua família e seus pertences num caminhão da U-Haul, dirigiu até Orange County e alugou um pequeno apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo 7 pessoas e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, 30 anos depois, a Saddleback Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com mais de 20.000 paroquianos visitando seu centro de 120 acres e 8 centros satélite
toda semana. Um dos livros de Warren, The Purpose Driven, A Vida Voltada para um Propósito, vendeu 30 milhões de cópias, entrando para a lista dos maiores best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Warren foi escolhido para realizar a invocação na posse do presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Pensamos com muito empenho em como habitualizar a fé, decompô-la em pedaços. Warren me disse: se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo, isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam compromisso por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé. Uma vez que isso acontece, elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo não porque você as conduziu para isso, mas porque isso é quem elas são. Quando Warren chegou a Saddleback Valley pela primeira vez, passou semanas batendo de porta em porta, se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas. As pessoas diziam que era entediante, a música era ruim, os sermões não pareciam se aplicar às suas vidas. Eles precisavam de alguém para cuidar das crianças. Odiavam vestir roupas formais. Os bancos eram desconfortáveis. A igreja de Warren abordaria cada uma dessas reclamações. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camiseta havaianas, se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Warren, desde o começo, eram focados em temas práticos, com títulos como Como lidar com a desmotivação, Como se sentir bem consigo mesmo, Como criar uma família saudável e Como sobreviver ao estresse. Suas lições eram fáceis de entender, focadas em problemas reais, diários, e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saíam da igreja. Aquilo começou a dar certo. Warren alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros, depois 100, depois 200 em menos de um ano. Warren estava trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo telefonemas de congregados, dando aulas, indo às casas deles para prestar aconselhamento matrimonial e, em seu tempo livre, sempre procurando lugares novos para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo, no meio de dezembro, Warren levantou-se para pregar durante o culto das 11 horas. Sentiu-se fraco, tonto. Ele se agarrou no pódio e começou a falar, porém as palavras na página estavam embaçadas. Ele começou a cair e segurou, e fez um gesto para que o pastor assistente, seu único ajudante, assumisse o atril. Sinto muito, gente, Warren disse aos espectadores. Vou ter que sentar. Havia anos que ele vinha sofrendo de ataques de ansiedade e ocasionais surtos de melancolia, que amigos lhe diziam parecer depressões leves. Mas nunca tinha sido tão grave antes. No dia seguinte, Warren e sua família partiram de carro para o Arizona, onde a família de sua mulher tinha uma casa. Lentamente, ele se recuperou. Havia dias em que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto, rezando, tentando entender por que aqueles ataques de pânico estavam ameaçando desmanchar tudo o que ele construíra com tanto esforço. Ele passou quase um mês afastado da igreja. Sua melancolia tornou-se uma depressão de pleno porte, algo mais sombrio do que qualquer outra coisa que ele já tivesse vivido antes. Ele não tinha certeza de que algum dia estaria curado o bastante para voltar.
Warren, como cabe a um pastor, era um homem dado a epifanias. Elas tinham acontecido quando ele achou o artigo de revistas sobre McGavran, e na biblioteca, no Texas, caminhando pelo deserto, ele foi acometido por outra. Você se concentre em construir pessoas, o Senhor lhe disse, e eu vou construir a igreja. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tornou o caminho claro de repente. Warren continuaria a lutar com a pressão durante meses e depois, durante períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, porém, ele tomou duas decisões. Voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Warren voltou a Saddleback, decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes, que ele esperava facilitar a administração da igreja. Ele nunca tinha certeza de que teria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Por isso, pedira que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém e não a uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhes davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após sua licença, Warren designou cada membro de Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraía forças de pulsões e padrões sociais já existentes. Agora, quando as pessoas vêm a Saddleback e veem as multidões enormes nos fins de semana, eles acham que esse é nosso sucesso, Warren me disse. Mas essa é só a ponta do iceberg. 95% desta igreja é o que acontece durante a semana dentro desses pequenos grupos. A congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso, afinal, e um pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar em como ser fiel. Juntos, eles funcionam como cola. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável. Se não fosse assim, eu ia morrer de trabalhar, e 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui. Sem se dar conta disso, Warren, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery, embora tenha feito isso no sentido contrário. Aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa quando os laços fracos da comunidade compeliam a participação. Na Saddleback Church, a coisa funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Então, uma vez que já estão dentro, são levadas para um pequeno grupo de vizinhos, uma placa de Petri, digamos, para cultivar laços íntimos, onde sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária. Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Warren perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras, descobria que falavam sobre a Bíblia e rezavam juntas durante 10 minutos, e depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando. O objetivo de Warren, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos, era construir uma comunidade de fiéis, incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas. Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas sem liderança,
não era muito mais que um círculo de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Warren pensou outra vez em McGavran, o autor. A filosofia de McGavran dizia que se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos, elas vão agir como cristãos sem precisar de orientação e supervisão constantes. Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos. Não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo, e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que, se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de currículos, usadas em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos, que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha, afirma o manual de um dos cursos de Saddleback. Todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns hábitos que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo. Pede-se que todo membro da Saddleback Church assine um cartão de pacto de maturidade, prometendo aderir a 3 hábitos: ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar, pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo. Dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo, está com você. Nós lhe demos uma receita, Warren me disse. Não temos que guiar você, porque você está guiando a si mesmo. Esses hábitos se tornam uma nova identidade própria e, nesse ponto, só precisamos apoiar você e não atrapalhar seu avanço. A descoberta de Warren foi que ele podia expandir sua igreja do mesmo modo que Martin Luther King Jr. fez o boicote crescer, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. Transformar sua igreja num movimento, no entanto, dimensioná-la de modo a acolher 20.000 paroquianos e milhares de outros pastores, exigia algo mais, algo que a tornasse auto-perpetuante. Warren precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé, não por causa de seus laços, mas porque isso é quem elas são. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora. E o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. Conforme o boicote ao ônibus expandiu-se de uns poucos dias para uma semana, depois um mês e depois 2 meses, o compromisso da comunidade negra de Montgomery começou a minguar. O comissário da polícia, citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima, ameaçou prender os taxistas que levassem negros para o trabalho com desconto. Os líderes do boicote reagiram alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas. A polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas. Os motoristas começaram a desistir. Foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona, King escreveu depois. As reclamações começaram a aumentar. Desde manhã cedo até tarde da noite, meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta. Uma noite, enquanto King estava pregando em sua igreja, um usher, porteiro, chegou correndo com uma mensagem urgente. Uma bomba explodira na casa de King
enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro. King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros, assim como o prefeito e o chefe de polícia. Sua família não tinha se machucado, porém, as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda. Se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu, essa pessoa poderia ter morrido. Enquanto King avaliava os estragos, cada vez mais negros chegavam. Os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar. Alguém empurrou um policial. Uma garrafa voou pelo ar. Um dos policiais brandiu um cacetete. O chefe de polícia, que meses antes declarara publicamente seu apoio ao Conselho dos Cidadãos Brancos, uma organização racista, puxou King de lado e pediu que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que eclodisse um tumulto. King andou até a varanda. Não façam nada por pânico, ele gritou para a multidão. Não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada. A multidão acalmou-se. Devemos amar nossos irmãos brancos, a despeito do que eles façam conosco, disse King. Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos. Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos tratam com desprezo. Era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais havia semanas. Seu tema, baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus, era, em vários aspectos, um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes. Uma invocação ao ativismo pacífico, ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores, e uma promessa de que aquilo traria a vitória. Durante anos, o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo, apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos. Havia contendas e reveses, vitórias e derrotas que exigiam que todos renovassem seus compromissos com a luta. King deu às pessoas uma nova lente. Aquilo não era uma guerra, ele disse. Aquilo era um abraço. E o que foi igualmente importante, King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote. A questão não era apenas a igualdade nos ônibus, disse King. Aquilo era parte do plano de Deus, o mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e à escravidão nos Estados Unidos e que levara Cristo a morrer na cruz para expurgar nossos pecados. Era o mais novo estágio no movimento que tivera início séculos antes, e como tal, exigia novas reações, estratégias e comportamentos diferentes. E era preciso que os participantes dessem a outra face. As pessoas podiam demonstrar sua lealdade adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando. Precisamos retribuir o ódio com amor, King disse à multidão na noite do atentado. Se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo, o que estamos fazendo é justo e Deus está conosco. Quando King terminou de falar, a multidão andou de volta em silêncio para casa. Se não fosse aquele pastor preto, disse um policial branco depois, estaríamos todos mortos. Na semana seguinte, mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas. Os telefonemas para a casa de King diminuíram. As pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo a liderança dos boicotes, tocando o movimento. Quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote, o mesmo padrão se repetiu. Os negros de Montgomery apareciam em massa, testemunhavam sem violência, sem confronto, e depois
voltavam para casa. Não era apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava visível. As igrejas começaram a sediar assembleias toda semana, às vezes toda noite. Elas eram mais ou menos como o discurso do Dr. King, depois do atentado com a bomba. Pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos. Taylor Branch me disse: um movimento é uma saga. Para que ele funcione, a identidade de todo mundo tem que mudar. As pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir, em boa parte, como os alcoólicos anônimos, que tira sua força de reuniões de grupos em que os viciados aprendem novos hábitos e começam a acreditar observando os outros demonstrarem sua fé. Também os cidadãos de Montgomery aprenderam nessas assembleias novos comportamentos que se expandiram no movimento. As pessoas iam para ver como as outras estavam lidando com aquilo, disse Brent. Você começa a se ver como parte de uma vasta empreitada social e depois de um tempo você realmente acredita que é. Quando a polícia de Montgomery recorreu a prisões em massa para deter o boicote 3 meses após ele ter começado, a comunidade aceitou a opressão. Quando 90 pessoas foram indiciadas por um tribunal superior, quase todas correram até o fórum e se apresentaram para ser presas. Algumas pessoas iam à delegacia para ver se seus nomes estavam na lista e ficavam decepcionadas quando não estavam. King escreveu depois. Um povo antigamente dominado pelo medo tinha sido transformado. Nos anos seguintes, conforme o movimento se espalhou e houve ondas de assassinatos e ataques, prisões e espancamentos, os protestantes, em vez de revidar o golpe, recuar ou usar táticas que nos anos antes de Montgomery tinham sido o esteio dos ativistas, simplesmente fincavam o pé no chão e diziam aos justiceiros brancos que estavam prontos para perdoá-los quando o ódio deles tivesse acabado. Em vez de deter o movimento, a tática da oposição apenas servira para lhe dar mais impulso e para aproximar todos nós, escreveu King. Eles achavam que estavam lidando com um grupo que podia ser coagido ou forçado a fazer qualquer coisa que o homem branco quisesse. Não estavam cientes de que estavam lidando com negros que tinham sido libertados do medo. Há, é claro, numerosos e complexos motivos para que o boicote aos ônibus de Montgomery tenha dado certo e se tornado o estopim de um movimento que se espalharia por todo o sul dos Estados Unidos. Mas um fator essencial é esse terceiro aspecto dos hábitos sociais. Embutido na filosofia de King estava um conjunto de novos comportamentos que converteram os participantes de seguidores em líderes autogovernados. Esses não são hábitos do modo como costumamos pensar neles. No entanto, quando King reformulou a luta de Montgomery, dando aos protestantes um novo senso de identidade própria, o protesto tornou-se um movimento alimentado por pessoas que estavam agindo porque tinham assumido a posse de um acontecimento histórico. E esse padrão social, ao longo do tempo, tornou-se automático e expandiu-se para outros lugares e grupos de estudantes e protestantes que King jamais conheceu, mas que podiam assumir a liderança do movimento simplesmente observando como seus participantes se comportavam habitualmente. Em 5 de junho de 1956, um corpo de juízes determinou que a lei de segregação do ônibus de Montgomery violava a Constituição. A cidade apelou para a Suprema Corte dos Estados Unidos e, em 17 de dezembro, mais de um ano após a prisão de Parks, a Corte rejeitou o apelo final.
3 dias depois, os oficiais da cidade receberam a ordem. Os ônibus tinham que ser integrados. Na manhã seguinte, às 5h55, King e D. Nixon, Ralph Abernathy e outros subiram num ônibus municipal pela primeira vez em mais de 12 meses e sentaram-se na frente. Imagino que o senhor seja o reverendo King, não é? Perguntou o motorista branco. Sim, sou eu. Estamos muito contentes de ter o senhor esta manhã, disse o motorista. Mais tarde, Thurgood Marshall, advogado da NAACP e futuro juiz da Suprema Corte, alegaria que o boicote tivera pouco a ver com o fim da segregação nos ônibus de Montgomery. Tinha sido a Suprema Corte, não a capitulação de algum dos lados, que mudara a lei. Toda essa gente andando a pé a troco de nada, disse Marshall. Eles podiam muito bem ter esperado enquanto o caso do ônibus passava pelos tribunais sem todo o esforço e transtorno do boicote. Marshall, no entanto, estava errado em um aspecto importante. O boicote ao ônibus de Montgomery ajudou a gerar um novo conjunto de hábitos sociais que se espalharam rapidamente para Greensboro, na Carolina do Norte, Selma, no Alabama, e Little Rock, no Arkansas. O movimento pelos direitos civis tornou-se uma onda de ocupações e protestos pacíficos, mesmo quando os participantes eram agredidos violentamente. No começo da década de 1960, ele alcançara a Flórida, a Califórnia, Washington, D.C. e os salões do Congresso, quando o presidente Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964, que tornava ilegais todas as formas de segregação, assim como a discriminação contra minorias e mulheres. Ele equiparou os ativistas pelos direitos civis aos fundadores da nação, uma comparação que uma década antes teria sido um suicídio político. Esta semana, faz 188 anos que um pequeno bando de homens valentes deu início a uma longa luta pela liberdade. Ele disse às câmeras de TV: agora nossa geração de americanos foi conclamada a continuar a busca interminável por justiça dentro de nossas próprias fronteiras. Os movimentos não surgem porque todo mundo de repente decide olhar na mesma direção ao mesmo tempo. Eles dependem de padrões sociais que começam com os hábitos de amizade, crescem através dos hábitos comunitários e são sustentados por novos hábitos que mudam a noção de identidade dos participantes. King viu o poder desses hábitos já no caso de Montgomery. Não posso encerrar sem dizer apenas uma palavra de cautela, ele disse a uma igreja abarrotada na noite em que anunciou o fim do boicote. Ainda havia quase uma década de protestos pela frente, mas ele tinha o desfecho em vista. Quando voltarmos para os ônibus, tenhamos amor bastante para transformar um inimigo num amigo. Agora devemos avançar do protesto para a reconciliação. Com essa dedicação, conseguiremos sair da meia-noite sombria e desolada da desumanidade dos homens para com seus semelhantes, rumo à alvorada clara e reluzente da liberdade e da justiça.